Boa noite, obrigado. Vocês ficaram depois do expediente, são quase 6 da tarde, prometi quase 60 minutos, prometo tentar acabar nos 60 minutos, mas muito legal. Foi algo espontâneo, né? Nada obrigatório, então foi muito legal cada um tentar ficar mais um tempinho, todo mundo tem compromisso. E vamos lá. Sempre que sai um parcelamento, é a mesma história, uma correria. O escritório ele bomba de ligações perguntando como funciona. Invariavelmente os clientes, eu preciso, parcela tudo. E eu já falei sobre parcelamentos outras vezes aqui. Eu tenho uma visão um pouco menos imediata sobre isso, né? Os parcelamentos são vistos como uma tábua de salvação, invariavelmente. Só que é aquele negócio, é uma conta que entra no seu mês. E me preocupa muito com a empresa que não vinha pagando, daí ela vai ter um momento de alívio, né? Os parcelamentos prometem reduções e prazos longos, então essa apreensão de aderir ao parcelamento e sem se planejar para isso é a mesma coisa da gente sair agora e entrar no shopping, fazer compra no cartão de crédito e, divide em 5, divide em 10, enfim, as parcelas chegam juntas, né? E é a mesma coisa, não tem muita teoria sobre isso. Então, por isso que até quis colocar uma visão crítica, porque aqui a gente tem um lado operacional obrigatório, né? Uma hora a gente tem que sentar aí, elaborar, simular e aderir ao parcelamento, mas os clientes que procuram a gente, eles têm que ter um pouco mais de informação sobre isso, né? Nem que eles não liguem, porque essa apreensão da adesão, o prazo é sempre meio curto, enfim. Depois reabre, né? Mas o primeiro prazo é sempre meio curto e a exigência do dia a dia fazem com que a gente se torne operadores e deixe um tanto de avaliar o que realmente tem que eu chamo nas entrelinhas de uma lei, depois vem as instruções normativas, aqui as resoluções, enfim. A regulamentação dos parcelamentos sempre tem uma vírgula que ninguém quer ler, ninguém liga, e num futuro bem próximo isso pode causar um impacto muito grande dentro daquela programação que uma empresa nem tinha pensado. E vão cobrar da gente, né? Nós somos a consultoria. Vem aquela pergunta, como que você não me avisou disso? Como que eu não sabia disso? Então, quando eu programei falar sobre isso, não é aquela linha de treinamento. Não quero, lógico, uma hora a gente tem que sentar e fazer, certo? Mas como não chegou essa hora, a Receita Federal ainda não disponibilizou o aplicativo, enfim, como dá tempo de, pelo menos hoje, nessa hora, a gente pensar um pouquinho mais além de simplesmente entrar, clicar, sair correndo, enfim, para fazer, vamos pensar um pouquinho mais sobre o que tem e ter realmente uma visão um pouco mais crítica sobre tudo isso. E também não tenho a pretensão nenhuma de vir aqui, fiquei estudando isso e vou dar uma aula sobre parcelamento. O que eu posso fazer é dividir uma experiência. Os parcelamentos eu tenho cuidado de vários deles, acho que desde 2003, que esses parcelamentos especiais, né, ditos especiais, quase sempre chamados de refis, tudo virou um grande refis. Então vim dividir essa experiência, deixar esse lado operacional, né, esse lado de como fazer, a gente vai ter tempo de aprender a fazer isso. E não estou fazendo nenhuma crítica aos treinamentos, enfim, é só uma outra maneira de pensar sobre um tema. Na verdade, quem já
quem convive comigo falando disso, eu sempre fico falando, a gente tem que construir uma lógica em cima de tudo que a gente está propondo a realizar. O dia a dia faz com que a gente viva pelo resumo, né? Por aquela resposta, artigo de instrução normativa. As nossas soluções são sempre pela rapidez exigida, a gente nem sabe mais por que está respondendo. Na verdade, a gente não tem argumentação para responder, passa o dia, seu cliente sai feliz com a resposta que teve ou não, mas a gente não teve uma lógica para chegar naquele ponto, né? E é exatamente isso que eu proponho hoje nessa hora que a gente vai passar aqui. Apesar de ser algo, se for ver, elaborar ou concluir um parcelamento, é simples. Os sistemas hoje estão super fáceis de entender. É clicar e apertar OK em algum momento. Mas também a gente não sabe o que está fazendo. E me preocupa muito quando a gente faz alguma coisa e não sabe por que aconteceu isso, né? Quem já fez uma compensação de um IRPJ retido, mas não entendeu até hoje por que estava lá retido e por que ele ia dever 1.000 e só pagou 600, né? São coisas que acabam passando e a gente não liga para isso, mas é muito importante construir essa lógica e, enfim, em algum momento ter argumento suficiente para você chegar na frente de quem quer que seja e explicar isso acontece por causa disso. Então essa é a proposta de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os parcelamentos, o histórico deles, não vou falar sobre cada um, eu só quero mostrar uma curiosidade. Eu vou voltar, e de novo, para quem já esteve aqui comigo, eu fico insistindo por que é lei complementar, por que é lei ordinária, por que aconteceu isso, por que algo andou e foi declarado inconstitucional, enfim, foi vetado pelo presidente. Vamos falar dos débitos que podem ser incluídos, enfim, das implicações, as tais reduções e prazos milagrosos, enfim, e a regulamentação que veio pelo Comitê de Gestor do Simples Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Vamos ver um pouquinho disso tudo e no final, aproveitando que hoje nós temos contadores aqui, uma questão bastante delicada que também raramente é discutida sobre essa questão da isenção. A isenção é receita bruta para contabilidade, essa isenção eu tinha que pagar 1.000, só paguei 300, esses 700 são levados à tributação ou não, o que a Receita Federal acha disso, tá certo? Enfim, Lei Complementar 162 de 2018, essa lei complementar, ela vem sendo discutida desde o final de 2017. Em 2017 nós tivemos um PERT para as empresas de lucro presumido e real, para as outras empresas, né? Acho que todo mundo ficou sabendo disso. E era um pleito dos pequenos, dos optantes pelo Simples Nacional, né? De uma forma geral, que eles ficaram de fora. Ficaram de fora disso que eu estou falando. Os prazos eram longos, as condições de reduções eram vantajosas e as empresas do Simples Nacional não puderam lá, se não me engano, até outubro, aderir àquele PERT. Então começou idas e vindas no Congresso Nacional para que os MEs e IPPs também tivessem as mesmas condições que os ditos grandes tiveram. Teve veto do presidente da República, depois o Congresso reverteu isso, enfim, a história política eu acho um pouco chata, não vou ficar nisso. Mas vem desde o final de 2017 para chegar até isso foi publicado dia 9 de abril, é bastante recente. Chegou a vez do PERT do Simples Nacional, o PERT-SN, que a gente vai ver, e foi introduzido por essa Lei Complementar 162/2018. E aqui eu quero falar esse histórico de parcelamentos, nesse sentido, vocês são os consultores de várias empresas. Você abre, isso aqui é a tela da Receita Federal, tá? Eu não sei se vocês conseguem enxergar daqui, mas eu vou falar algumas coisas que vai ficar claro. O que tem hoje, só de clicar
no link parcelamentos especiais. Parcelamento na Receita Federal tem sempre, tem os ordinários, que são chamados de ordinários, simplificado, enfim. Esses são os especiais. Entendo especiais sempre aquele que oferece uma redução, vantagem de alguma forma. Os prazos são mais longos, as multas, juros e encargos são diminuídos. Então aqui tem pelo menos 15 que estão lá na Receita Federal, que já tiveram seu prazo de adesão e até hoje continuam. Nada, os parcelamentos oferecem 15 anos para pagar, 10 anos para pagar, né? À primeira vista, eu falei, estou salvo, né? Vou aderir a alguma coisa nesse prazo, eu consigo me livrar. 10 anos, 15 anos, eu já vi empresa encerrar em muito menos tempo, né? Que é o primeiro ponto. E se a empresa encerrar? Você é sócio, você é administrador, você assina e não dá mais. Você vai baixar a porta. Isso aqui, para quem que vai, né? O CNPJ é baixado, encerrado. E aí? Você acha que você está livre disso? Você programou para 15 anos, conseguiu andar 2, 5, né? Então você vai ver lá que tem parcelamento. Acho que o mais antigo que está andando ainda, né? É um de 2000. Lei 9.964. Depois veio esse efetivamente, acho que foi esse que eu comecei realmente a tratar de parcelamento especial, que foi chamado de PAES, em 2003. Depois vem, deixa eu ver aqui uma ordem, o de 2009, que foi chamado Refis da Crise, esse ia resolver o problema do universo, né? Depois de 2009... teve um antes aqui, 2006, que foi chamado de PAEX. Enfim, veio de 2009, que ia resolver tudo. Teve um outro, uma MP 2008. Depois teve 2013, 2014. Teve um só para time de futebol. Um só para empregado doméstico. Um só para... que começou a andar agora para produtor rural. Enfim... Vocês vejam que parcelamento especial ele sempre surge com uma curiosidade, surge em momentos, vou falar de crise, ou a maneira que ele é implementado, o quanto isso tem de promessa, parece promessa de campanha, vote em mim, eu vou abrir um parcelamento para a sua empresa, porque é muito estranho, pelo menos para mim, um parcelamento só para time de futebol, né? Um parcelamento só para produtor rural. Depois vem tem um que é só para IRPJ e contribuição social de empresas coligadas no exterior, enfim. É tão especial assim que parece que foi feito para você. Então, esse pacote bondoso me incomoda um pouco. E todos iriam salvar a pátria. Mas, puxa, eu profissionalmente, pelo menos desde 2003, eu estou vendo parcelamento salvar a pátria, estamos em 2018 falando de um parcelamento. Então essa é a primeira, sugestão. Talvez parcelamento não salve pátria de ninguém. Tanto, e esses aí eu não coloquei, depois eles reabrem o prazo. De um parcelamento você migra para outro parcelamento. Então você teve um benefício em 2003, teve outro benefício em 2009, e se você quisesse, tinha um em 2014. Essas idas e vindas, e parece uma promessa, ou não paga que vem parcelamento, ou uma empresa pertence a um ramo de atividade que vai ser melhor olhado do que outro, né? Então, são vários parcelamentos especiais que salvam a pátria. O que eu não quero entrar nessa questão política, enfim, não é isso que me interessa, na verdade, mas uma coisa que eu sei, parcelamento não salva a pátria, que senão tinha salvado aqui em 2000, né? Enfim, é algo que a gente tem que pensar. As razões de tantos parcelamentos. Não sei se, de crise em crise, os governos se obrigam a abrir uma chance, uma nova chance, agora você vai, se isso é uma política recorrente, ou se é promessa de campanha, porque é legal chegar, vote em mim, eu resolvo tudo. Não me interessa por isso. O que eu acho que a gente deve pensar para os nossos clientes, quando eles chegam incisivos, faz meu parcelamento, o que ele vai fazer depois disso, né? Se ele tá vindo mal, tem
Tem casos assim, gravíssimos, de pequenas, já aplicando ao Simples Nacional. Tem pequenos e médios devendo mais de R$ 1 milhão de débitos já em execução fiscal. Basta o compromisso, nosso compromisso é ir lá e emitir um DARF novo para ele. Eu acho que isso é muito pouco. O que a gente pode oferecer a mais para ele? Ele pode, o fluxo de caixa dele aguenta chegar, você não consegue lidar com o seu dia a dia, o que você pode diminuir das suas despesas, como que você pode avaliar o seu regime de apuração de receitas, né? Talvez o regime de caixa possa colaborar. É esse quesito diferente que eu vejo pouca gente discutindo. Até gente muito renomada, eu vejo falar pouco disso. O parcelamento ele tem isso, e você paga em 15 anos. E todo o resto? Porque a casa continua aberta, eu tinha lá um teto de faturamento e estou incluindo algo a mais, uma conta nova para pagar. O que a gente pode alertar, pelo menos, né? Nós somos consultores, não é verdade? É isso que esperam da gente. Então, todo parcelamento, talvez não desde 2003, talvez eu fosse mais imaturo naquela época, mas já faz muito tempo que o cliente me liga ou vem ao escritório e fala, tá bom, e o que você vai fazer para sustentar esse parcelamento? Você vai ter que tirar de outro lugar. Você consegue aumentar a sua receita, que seria a forma mais legal, né, de conseguir ter mais faturamento? Poucas vezes eu vi isso. Uma empresa entrar no faturamento, no parcelamento, e as receitas aumentarem. Então tem que tirar de dentro de casa. São essas questões que eu venho falando de replanejar a empresa que eu acho extremamente importante que como profissionais a gente comece a lidar. De reestrutura mesmo, né? Seu corpo de funcionários comporta tudo isso, você consegue arcar com uma folha de pagamentos, rever fornecedores, enfim, aquelas soluções que têm que ser tomadas para que daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano, que em pouco tempo vai ter uma próxima eleição, essa empresa não esteja dependente, como um dependente químico de tomara que o presidente publique outra lei e que eu consiga parcelar. Porque é um vício. Para mim, é tanto parcelamento de tanto tempo, vindo mais de uma década, que só pode ser um círculo vicioso e muito ruim para as empresas. Eu tenho clientes aqui no escritório que estão desde aquele parcelamento de 2.000 pulando de um para outro, perde muito, porque fica mais caro, mas depois reduz ali, assim, só perde. Então, por falta desse planejamento administrativo, vamos dizer assim. E a gente tem que oferecer um pouco mais de simplesmente clicar no OK e ficar imprimindo DARF por mais de 10 anos, né? É insano ficar fazendo isso. E a gente estou falando aqui a Lei Complementar 162, e como a intenção não é meramente um treinamento, por que, afinal de contas, esse parcelamento, o PERT do Simples Nacional, veio por uma lei complementar e não por uma chamada lei ordinária? Eu já falei sobre isso aqui. Vocês estão lidando com uma reforma trabalhista hoje em dia, não é verdade? Um dos argumentos dos contra a reforma trabalhista, vocês já devem ter lido em algum lugar, que a reforma foi feita por uma lei ordinária quando devia ser... E aí, né? Nossa, é tão grave assim? É grave assim. É algo que também a gente nunca vê, e aí a minha crítica de nos acostumarmos com resposta de... basta aquele verbetezinho, né? Só um resuminho. A gente não tem argumento para falar. Imaginem, talvez uma reforma trabalhista que mexeu com o país inteiro, causou um alvoroço imenso, vá por água abaixo porque não veio aqui pela via legislativa correta, né? Eu não posso falar da reforma trabalhista porque eu não lidei com isso, não estudei isso.
Mas pode ser, é um argumento que eu vou mostrar para vocês no final desses quadros aqui, da razão desse parcelamento do Simples Nacional ter vindo no ordenamento como lei complementar. E aqui eu vou tentar, assim, só deixar as bases de uma razão de lei complementar ou ordinária, as diferenças, pelo menos, para que vocês... a minha intenção é que vocês acendam uma chama para prestar atenção nisso. Por que não veio por uma instrução normativa, uma portaria da Receita Federal, tá certo? A nossa Constituição, artigo 69, vem falar para a gente que leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. E a lei ordinária serão tomadas por maioria de votos. Basicamente, a maioria absoluta é o primeiro número inteiro superior à metade dos membros da Casa. Vamos lá. Senado Federal, 81 senadores trabalhando arduamente todos os dias em prol do nosso país. Eles se reuniram, Simples Nacional, as empresas estão endividadas, vamos fazer isso aqui. Para aprovar uma lei complementar, 81 é a metade mais 1, né, o primeiro número superior à metade, precisou da aprovação de pelo menos, não sei quantos aprovaram, de 41 senadores. Se fosse uma lei ordinária, é tomada por maioria de votos. Quem quer que tivesse se disposto a ir trabalhar aquele dia, dos 81, provavelmente 79 iriam trabalhar, a maioria simples, pega a metade, aprovou, teriam sido, uma lei ordinária teria sido aprovada pelo que a gente chama de Congresso Nacional. Então começa aqui a diferenciar o que é uma lei complementar, o que é uma lei ordinária. Basicamente, o primeiro ponto que a gente tem que ver é essa questão do quórum para aprovação. É bastante importante para os que lidam com a reforma trabalhista, talvez tenha caído um pouco nesse quesito. Um outro fator que para mim é mais importante até que o quórum, na verdade eles se somam, é a questão da matéria. A Constituição Federal também vai falar, por exemplo, aqui eu tirei alguns trechos do artigo 18, no parágrafo 2º, os territórios que integram a União serão regulados por lei complementar. Aqui no 93, a lei complementar disporá sobre o Estatuto da Magistratura. E você começa a ler a Constituição, aquele livrão bacana, e não dá bola para isso. Por que ele está falando lei complementar? Por que a lei maior do país fala lei complementar e não falou só lei? Aqui eu dividi o quadro. O famosíssimo artigo 5º, inciso 2 para os estudantes de Direito. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui não está falando de lei complementar. O sigilo de correspondência é inviolável, exceto se uma lei estabelecer a norma para poder violar esse tal sigilo. A locomoção em território nacional é livre nos termos da lei, enfim. Vejam, lá no outro slide, a Constituição mandava lei complementar, aqui está falando só de lei. Será que o cara errou na hora trabalhando desde as 8 da manhã, estou com preguiça de colocar complementar? No quadro aqui do lado, a relação de emprego é protegida nos termos de uma lei complementar. Ou, enfim, a inexigibilidade, que é algo bastante falado hoje em dia, por lei complementar. E os estados poderão, por lei complementar, instituir regiões metropolitanas. Isso são exemplos tirados da Constituição, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas só para mostrar que em um momento está falando lei, só lei, no outro momento está falando lei complementar. E aí surge a famosa pirâmide. E aí a pirâmide resolveu todos os problemas do universo. Tá aqui, ó. A lei complementar é maior que a lei ordinária é maior que o decreto é maior que a instrução, que é maior que a portaria, e todas as escolas de direito, das faculdades de direito foram feitas com base nisso. E daí atribuíram a um austríaco chamado Hans Kelsen, que ele tinha desenhado a pirâmide, inclusive.
Ele não só escreveu, como ele colocou um desenho. Então, ele não fez nada disso. Salvem a alma do homem, né? Escreveu tanta coisa boa. Na verdade, não se fala muito de hierarquia, né? A lei complementar pode mais do que a lei ordinária, ou a instrução normativa pode menos que o decreto. Não é nada disso. Vocês vão encontrar teses ao contrário fervorosamente, porque é mais simplesinho, né? Inclusive desenhado. E aquela piada, né? Se você não entendeu, eu desenho. Eu me sinto meio constrangido com esse cara. Imagina o cara escrever um livro de 300 páginas. Não entendi, peraí. Porra, escreveu só 300 páginas para desenhar uma pirâmide? Então não é essa a questão. Lei complementar pode mais do que ordinária. A questão, vamos falar aqui e combinar entre nós. Vocês vão encontrar gente falando ao contrário, mas como estamos só entre nós, não é uma questão de hierarquia, é uma questão de reserva de matéria. Vocês vão ver reserva de matéria e quórum para aprovação. Aqui que eu tirei. Relação de emprego é protegida por lei complementar. O que significa isso? Quando nossos congressistas elaborarem alguma lei que proteja a relação de emprego, eles têm que pensar em toda a matéria como lei complementar e reunir aquela metade, aqueles 41 que eu falei. Dos 81, não basta 40 aprovarem. É aquele primeiro número inteiro superior à metade. É isso. É uma questão do que a lei vai tratar, e se a lei tratar de alguma matéria que a Constituição já deixou lá especificada, reguladas por lei complementar, os congressistas têm que tomar esse cuidado de submeter a uma aprovação qualificada. Por isso que a gente muda de opinião no meio do caminho, mas esse eu não vou mudar de opinião. Essa pirâmide não existe. Ensinaram alguma coisa que não existe. Nosso estudante de direito mais novo, você já viu a pirâmide na classe? Já mostraram a pirâmide, né? Primeiro dia. Então, é isso. Então, você volta hoje, você vai ter aula hoje ou amanhã, você volta e fala, não tem pirâmide nenhuma, é uma questão de quórum e matéria. E eu estou falando tudo isso para chegar... Esse parcelamento do Simples Nacional, dos optantes do Simples Nacional, sempre foi um pleito muito forte. Nessas condições de redução, né, parcelamento de Simples existe, em condições bem menos vantajosas, né? Fica até muito mais caro, que nem você dividir dívida de cartão de crédito. Se alguém já passou por essa água, meu Deus do céu, né? Você nem lembra, mas nossa, o que eu comprei para pagar tanto? É mais ou menos isso que tem para o Simples Nacional. Então sempre foi um pleito muito grande. Saía toda aquela lista que eu mostrei para vocês no começo do histórico dos parcelamentos desde 2000, saía uma lei, já vinha o Simples Nacional, e nós, né? E pior ainda, como agora a gente sabe a razão de uma lei complementar ou de uma lei ordinária, toda aquela lista que eu passei para vocês, os parcelamentos foram introduzidos mediante uma lei ordinária, aquela que aprova só com quem foi trabalhar. É uma facilidade, vamos dizer assim, é mais fácil aprovar entre o nosso grupo do que esperar que todo mundo... Né? Então, toda aquela lista de parcelamentos que eu mostrei vieram ao mundo, algumas até por medida provisória, mas basicamente vieram por lei, uma lei ordinária. E quando você lia a lei, invariavelmente estava lá, poderão ser parcelados os débitos, administrados pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, vencidos até data tal, ou até a competência tal. Se você lê isso daqui, ele não está excluindo o Simples Nacional. Então, o primeiro impacto, serve para todo mundo. Daí vinha, 3 dias depois, a tal instrução normativa que ia ensinar para a gente, você pega o seu débito, como calcula, né?
como que você traz para um valor presente, enfim. E a instrução normativa lá embaixo, vedado os débitos de Simples Nacional. Todas aquelas leis, depois que eram regulamentadas, vinham nesse regulamento, instrução normativa, ou qualquer outra via legislativa, vedado o parcelamento do Simples. Para quem é novinho, existia um outro Simples antes do Nacional, tá? Existia um federal, eu não me lembro muito bem, enfim. Mas sim, o Simples Nacional sempre foi vedado por instrução normativa. Daí que acontecia. Advogado tem argumento para tudo, tá certo? Enchia a Justiça Federal de ações falando, a lei não vedou nada, mas a instrução normativa vedou. Então isso é ilegal, porque a lei pode ir mais, a pirâmide, até uma alegação usada judicialmente. A instrução normativa não poderia vedar a inclusão do Simples Nacional, porque a lei que foi publicada não vedava. Então, vou falar que 99% dessas ações usavam aquela famigerada pirâmide. Olha, a instrução normativa está aqui e a lei veio aqui, então ela está lá embaixo na tal pirâmide. Isso usado seriamente. E não por desejar mal às empresas do Simples Nacional, essas ações foram todas por água abaixo e muito bem que foi assim. Todas por água abaixo, porque o argumento era totalmente insensato. Nós vimos que não existe hierarquia, né? Não tem maior ou menor. Não tem pode mais ou pode menos. O que acontece? Esse trecho aqui ver nas razões do veto do presidente quando ele vetou aquele PERT do ano passado. Eu vou ler um trechinho só para vocês entenderem. O Simples Nacional é um regime de tributação especial instituído por lei complementar. Além disso, abrange débitos tributários federais, estaduais e municipais, né? Aquele recheio aquele coquetel de tributos que vocês sabem. De forma que não pode a Receita Federal nem a Procuradoria disciplinar sobre esses débitos cuja competência é do Comitê Gestor. O que é esse bolo de palavras? A lei que rege o Simples Nacional, não por acaso, é uma lei complementar, a 123 de 2006. Quando surgiam os parcelamentos especiais por lei ordinária, não é que eles excluíam o Simples Nacional. Por ter sido a lei ordinária, o Simples Nacional nunca esteve incluído. Então não precisava nem falar que as regulamentações não precisavam nem especificar expressamente que o Simples estava fora. Era, não vou falar óbvio porque causou tanta discussão, mas tecnicamente, juridicamente, o Simples Nacional nunca esteve incluído naquele monte de parcelamento especial que eu mostrei para vocês. Por essa razão, o Simples Nacional, como lei complementar, e pior, por ele unir em quase todos os anexos tributos do Estado, ICMS e tributos municipais, não podia ter sido feito aquele monte de parcelamento especial salvador da pátria, não podia dispor sobre isso. Na lei do Simples Nacional, na 123, quem tiver paciência, vai encontrar lá, tem artigo pra caramba a lei do Simples, né? Um dos artigos vai falar, olha, cabe ao comitê gestor regulamentar parcelamento de optante do Simples Nacional. Então aquele monte de ação judicial que vem, e o último também veio, o PERT das empresas maiores no final do ano passado, também de novo. E é aquele negócio, né? Levou pau todo, desde 2000, levando na cabeça, de novo, o judiciário encheu de novo com a mesma tese de se a lei não vedou, a instrução normativa não podia vedar, porque a instrução normativa hierarquicamente está abaixo da... Enfim, isso para mim, que nunca acreditei na hierarquia da lei, está mais do que provado, ou pelo menos na prática comprovado,
que não era esse o caso. Na verdade, o Simples Nacional, por ser regido por uma lei complementar, somente uma outra complementar para regulamentar através do nosso comitê gestor. E esse pleito dos pequenos finalmente foi atendido, ou não sei. Eu fico meio receoso de falar dessa salvação. Então esse foi uma das razões do veto no ano passado da inclusão do Simples Nacional, que eu acho que é muito bem formulado e acredito muito nessa... foi muito bem vetado. Essa razão vai de encontro, pelo menos, do que eu acho dessa não existência de hierarquia das leis. E eu não faço campanha para presidente, ele vetou, mas deve ter sido algum assessor muito bem estudioso e tudo mais. Duvido que ele tenha feito isso sozinho. Mas vamos lá. Finalmente, o Simples Nacional terá sua salvação. Poderão ser quitados os débitos apurados na forma do Simples Nacional. E a primeira questão que a primeira pergunta que eu respondi de cliente sobre isso, hoje em dia ele está em outro regime de tributação, no lucro presumido. Então não vou poder optar. Vai poder optar. Se na época do débito que está lá guardadinho na Receita ou na Procuradoria tiverem origem desse Simples Nacional, eles vão poder optar mesmo que hoje não estejam no regime do Simples Nacional. Então, os vencidos até competência de novembro de 2017, você vê que já a pátria vai salvar até aqui, mas eu duvido. Então em dezembro você pagou, nós estamos em maio, você está pagando tudo bonitinho, então já não vai salvar a pátria, porque eu duvido que quem deixou sem pagar até novembro começou a pagar ano novo, vida nova, vou pagar o Simples Nacional. Os constituídos ou não, os já parcelados ou não, inscritos em dívida ativa e os que já estão em fase de execução fiscal ajuizada. Mas antes da gente chegar... Isso aqui é fácil, tá? Se vocês forem pegar qualquer daqueles 15 parcelamentos, as instruções normativas são fáceis. Você pega aquilo lá, corta aquelas balelas, você faz um roteirinho na hora para o cliente. Não precisa... Em meia hora você faz um negocinho desse daqui. Bacaninha. Mas não é essa a questão que a gente está vendo aqui. Primeiro caso, âmbito da Receita Federal e âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vocês sabem a diferença disso quando fala esse débito está em âmbito da Receita, esse débito está em âmbito da Procuradoria? Isso é uma coisa clara para vocês? Porque é meio importante isso daí. É meio importante saber para quem você está devendo, né? E voltando à dívida do cartão de crédito, você tinha um cartão de crédito da Visa, de repente começa a ligar aquele escritório, agora seu débito está comigo, vou te pegar, né? É mais ou menos isso que acontece. É claro para vocês isso ou não? Se ninguém falar não, eu vou perguntar o que é, né? Não, não pode ter certeza que é claro para todo mundo. Então tá certo. É muito importante saber isso até para você acertar o alvo. Os sistemas da Receita Federal estão lá abertos. Você vai abrir um sistema da Receita e da Procuradoria. Se você errar nesse tiro aí, você vai acabar com o seu cliente. Receita Federal, vamos tratar aqui grosseiramente como um órgão arrecadatório. Você trabalhou, faturou, o escritório de contabilidade apurou, emitiu o DAS e o que aconteceu? Não foi pago. A Receita Federal estava guardando lá sua contribuição, seu pagamento devido, declarado, e não aconteceu. Começa a pingar lá na Receita Federal. Deve R$1.000 de janeiro de 2018. Tá lá. Para quem tem acesso, acho que todo mundo hoje tem acesso ao ECAC, abre aquela tal pesquisa de situação fiscal, começa a ver, né? Tem uns que falam, nossa, né? Uau! Né? Tudo na Receita Federal está lá quietinha. Ela gostaria muito que você tivesse pago, mas infelizmente não deu para pagar. Ela não te liga, não manda a cartinha. Até manda, né? Hoje em dia tem uma notificaçãozinha via ECAC, as tais cobranças amigáveis. Mas assim, é amigável mesmo, ela não vai perturbar muito. É quase assim, quando tiver a Receita Federal te mandando notificação, vinha pelo correio, né? Antes. E quando tiver aí, tá bom. Tá meio bom, pelo menos. Você não tem certidão negativa, mas também ninguém quer tirar sua casa, seu carro, sua TV. Então a Receita Federal o âmbito da Receita Federal
é aquele escritório que fica só arrecadando ou esperando a sua arrecadação. Âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é o escritório da advocacia do cartão de crédito. Você está devendo aqui R$1.000, você fez uma compra em 2008. Eu falei, nossa, de quem? Não, agora é meu, você tem que me pagar. É o escritório da Receita Federal. Aí sim, quando aquilo que você visualizava, aquele débito qualquer que estava naquela pesquisa de situação fiscal da Receita Federal, aparece na lista, ele sai da lista da Receita Federal, você fala, oba, esqueceram? Qual que é outro termo que até caducou, né? Caducou. O que caducou? A mãe dele caducou. Não sei o que. Ele foi para outro lugar. E aqui começa a ficar mais caro. Porque tem os tais encargos. Além daquele débito que você não pagou desde tanto tempo, começa os juros, multa, mais os tais encargos. Encargos, inclusive, de honorários advocatícios. Por isso, a Procuradoria é o escritório da advocacia da Receita Federal. Aí sim você começa... Por isso até que quando sai parcelamento, o seu cliente começa a berrar no telefone, parcela logo, porque a Procuradoria ela vai exercer todas as formas de cobrança. Ela tem um avisinho meio amigável, nunca é amigável. Nunca nenhum advogado vai mandar uma carta amigável para você. Oi, tô te ligando só para te lembrar daquele débito, certo? Ele já quer te ferrar. Só tá te falando, olha, logo logo chega mais. Então a Procuradoria ela pode te protestar. Eu não sei se eu falei, não falei. Hoje em dia a Procuradoria pode ter aquela nova forma que eu chamei de execução administrativa. Ela, antes de qualquer processo judicial, ela, de certa forma, ela sabe que você tem um imóvel, então ela fala, você está devendo, não estou nem te processando, mas já sei que você tem esse imóvel e já estou grampeando ele aqui no processo, né? Ela pode protestar, ter essa execução administrativa, pode executar judicialmente, então ela começa a cobrar, ela está correndo atrás do tal crédito tributário. Então, isso que chama âmbito da Receita Federal, âmbito da Procuradoria. Tudo que a gente fizer em âmbito da Receita Federal, inclusive os parcelamentos ordinários, os que estão disponíveis o ano inteiro, será mais barato. Na Procuradoria, eles já estão acrescidos de multas, juros e os tais encargos. Sempre será mais caro. Por isso que esses especiais têm essa atração de reduzir. Vocês vão ver que acho que nesse PERT do Simples, os tais encargos reduziram todos 100%. Os advogados ficaram sem honorários advocatícios. Terrível isso. Então é muito importante saber, porque na hora da operação, hora de sentar, clicar e resolver a vida, você tem que saber para que lado você está olhando, né? E por mais bobo que pareça, isso acontece muito. Os sistemas de parcelamento hoje são todos disponíveis eletronicamente, muito mais legal do que em 2003, mas ainda hoje você tem que pensar um pouquinho. Me lembro no Refis de 2009, um dos clientes do escritório veio aqui, ele devia lá uma quantidade de reais, que eu não me lembro qual, fizeram um parcelamento para ele, esse parcelamento estava em âmbito da Procuradoria, e escolheram o parcelamento em âmbito da Receita Federal. E ele já vinha pagando DARFs há quase um ano. Só que a Procuradoria, lá na conta corrente, não entrava um tostão. E continuava executando, e o cara quase perdendo bens, né? Já estava andando bem mal. E por não saber quem operacionalizou isso, clicou no lugar errado. Então, por mais fácil que seja o clique, por mais amigável que sejam os sistemas, é importante ter essa base aqui você tem que conhecer do que você está fazendo. Então, essas são as diferenças. Primeira implicação no PERT é a desistência de qualquer parcelamento anterior. Então, assim, o seu cliente está querendo um parcelamento, vai salvar a vida dele, faz hoje,
enfim, você tem que falar para ele o seguinte, você vai desistir de um. Tem que analisar se esse um que eventualmente esteja em andamento, sei lá, às vezes está no final, às vezes ele também era vantajoso, cabia no bolso, não simplesmente aderir sem ter analisado o que era anterior. Né? Eu já vi cliente perdendo parcelamento, faltando 2 ou 3 parcelas para acabar, né? É um drama muito grande, tudo bem, o débito ficou muito menor, mas dessas 3 cobrou de novo, multa, juros, execução fiscal começa a andar de novo. E você também tem que confessar, e o pior, você tem que aceitar todas as regras da regulamentação. Então, por mais salvação da pátria, você tem que ter uma hora olhado para lá e falar, quais são essas condições? Você vai alertar, você vai ter que desistir de ação, você vai ter que desistir de parcelamento, tem que orientar para que isso seja esclarecido, muito bem esclarecido. Porque às vezes o outro parcelamento já estava bom, né? Às vezes no fluxo de caixa que a gente estava falando, ou eventualmente seu cliente já tinha tomado medidas administrativas para corrigir a casa, já tinha admitido, comprado mais barato, enfim. Tem que se pensar nisso porque as implicações são imediatas. Parcelamento você não negocia. Eu quero parcelar, mas eu não quero concordar com esse artigo. Isso não existe. Todos os parcelamentos vão ter essa imposição. E aqui a salvação da pátria. Aqui é onde todo mundo... Meu cliente olha, única, nunca vi ninguém bancando na única, que aí eu acho que a parcela única seria a única salvação da pátria, mas é impraticável. O cara vem há 1 ano, 2 anos devendo, se ele tivesse, ele pagasse. Eu estou tirando todos os casos de aquele cliente inidôneo, né? Não vou trabalhar para isso. Mas realmente acho que seria o único caso de vantagem, né? Desculpa. O primeiro passo é o pagamento mínimo de 5% do valor da dívida sem redução. Você vai pegar todos os débitos, trazer para a data de hoje, ver com atualizar juros, multas e encargos, devo tanto. Desse tanto, sem aplicar redução nenhuma daqui de multa em juros e encargos, tem que pagar 5% mais ou menos à vista. Esses 5% que se chamam de pedágio, era uma brincadeirinha que virou tá até... acho que está até a própria Receita Federal hoje em dia fala pedágio, né? Isso era meio informal, a Receita aderiu. Você vai pegar esse valor atualizado, pagar 5% em 5 vezes. Então, esse primeiro pagamento que seria à vista, que você apurou, atualizou, você vai conseguir pagar em 5 meses. Então, a sua primeira parcela, na verdade, são 5 parcelas. Depois, o restante dos 95% é que vocês vão, depois de atualizado, lógico, escolher a melhor modalidade, aplicando as reduções de juros, multas e encargos. Os encargos, todos 100%, reduzidos 100%. E aí tem única 145, 175. Aparente se falar em meses, e nós não temos essa cultura de falar meses, né? No Brasil não tem vou trabalhar só aquele lá, meu salário não dá para 1 mês, mas a gente não pensa em meses, pensa em ano, né? E aqui, por incrível que pareça, 145 meses, 175 meses, estou falando em 15 anos, em 10 anos, 12, né? Eu não sei fazer conta, mas é mais ou menos isso, né? Para quem tem filho, 12 anos, você viu, já vai na escola, já pega ônibus, acho, né? 15 anos, você já está arrumando um trabalho para ele que está enchendo o saco em casa. É muito tempo, é muito tempo. E aí, nesse primeiro momento de afobação, qual que é a escolha do seu cliente? O que cabe no bolso. O que cabe no bolso exatamente? Porque eu estou falando de 15 anos que eu vou aplicar Selic, vou aplicar juros de 1% ao mês, sem saber fazer conta, que eu não sei, já é muito.
Porque eu sei que Selic baixa, enfim, depende da época do ano, agora está baixo, que bom que está baixo, depois sobe pra caramba, tem uma crise, 15%, agora não estamos mais em crise, 6%, não sei quanto está agora. Mas enfim, em 1% ao mês de 175 meses. Então essa ideia do cabe no bolso, divide no máximo, né, que é a primeira solução genial que a gente tem, divide no máximo que dá, porque não dá para pagar por menos. Enfim, eu volto naquela história. Nós temos que pelo menos chegar para o nosso cliente e falar, tá bom, eu vou dividir, você que quer, a empresa é sua, você que manda, eu sou aqui um operador, né? Sou seu consultor, mas enfim, você vai ter isso na sua vida. Uma criança de 15 anos já está grande, andando, já está dando trabalho, enfim, é o seu parcelamento daquela parcelinha que cabia no bolso. Então, isso 175 meses sem planejar internamente a empresa, vai precisar daqui 2 anos ou na próxima eleição votar em quem está prometendo mais um parcelamento. Não tem remédio para isso. Daí nós temos que fazer isso até dia 9 de julho. Se não me engano, 9 de julho em São Paulo é feriado, então até dia 8, né? Sempre entram... Oi? Então, desesperadores. Então, sei lá. Faz até dia 1º de julho para não dar zebra. Valor mínimo de R$300. E essas questões, puxa, 175 meses, R$300, dá para pagar, né? Sei lá. Não sei fazer essa conta, mas 175 meses a 1% de R$300 já fica bastante, né? A última já não... A segunda parcela já não é mais de R$300. Porque tem o juros Selic acumulado mensalmente, mais 1% relativo ao mês do pagamento. Então, no mês que eu vou pagar, tem mais 1%. Por isso que olhar para parcelamento e escolher vai no máximo que 300 dá, é mentira. A Receita Federal, no site da Receita Federal, tem uma previsão que ela vai disponibilizar o aplicativo a partir do dia 4 de junho, dos débitos em âmbito da Receita Federal, aquilo que eu estava falando. Porque na Procuradoria já dá. Se quem quiser entrar lá e fazer alguma loucura, pode clicar à vontade, escolhe lá, tá prontinho. Ela já simula, tá lindo, já simula quanto dá e você segue feliz imprimindo DARFs por 15 anos. Daí vem, por que você tem que... porque ninguém fala dessa forma, todo mundo só aplica, tá bom, parcela, daí o primeiro mês... O cara que tem que imprimir os DARFs e enviar para o cliente pode morrer no meio do caminho. É muito tempo. Então você tem que confiar em alguém que seja bem novo. Eu nunca faria um parcelamento desse com alguém em idade avançada. Ele ia parar no meio do caminho. Se eu não pagar os 5% do pedágio, o total dos 5%, eu já sou excluído do parcelamento. Imagina, você mal começou, tinha 5 meses para pagar a primeira parcela, vamos dizer assim, já não pagou, é excluído do parcelamento. Daí você é excluído do parcelamento, você volta naquela água que você estava nadando, lá que estava tudo ruim, volta pior, porque vai atualizar todo aquele débito que você tinha. Se você tivesse uma ação judicial naquele momento que você ia perder algum bem, aquela ação judicial vai voltar à ativa, você não pode reparcelar, não pode, vou voltar, não vai existir mais esse PERT, você vai ter outros parcelamentos super mais caros, se você não conseguir pagar esse, é impossível pagar o outro. Então essas são as primeiras implicações que ninguém lê, passa batido e ninguém fala. Para a empresa aderir, você tem que desistir de todos os recursos e ações judiciais. E aqui eu fico bem, não sei se pela profissão, enfim, eu tinha um débito, eu fui lá e administrativamente ou judicialmente eu impugnei esse débito.
Eu imagino que na hora que eu faço isso, eu tinha alguma razão na vida para falar, não, eu não devo. Então, reuni lá minhas provas, reuni minha teoria e estava convicto que eu podia, nos tribunais administrativos ou judicialmente, bater no peito e falar, não, eu não devo, não vou pagar porque eu estou com a razão. E daí você vê um parcelamento especial desse, e uma das condições, vocês lembram que não pode rejeitar, né? Quando você adere a tudo, não pode aderir a parte boa ou ruim, né? Não pode escolher o que é bom para você. Tá, eu vou desistir. Daí eu pergunto, amigão, por que você foi lá bater no peito com a sua super prova, a sua super tese, e agora você está desistindo disso tudo? Eu não estou excluindo que pode ser, cansei de brigar, tem sempre isso. Não, um processo a menos, é uma dor de cabeça a menos, né? Tem essas questões psicológicas do mundo jurídico, né? Sempre tem. Quando eu atendo algum cliente que tem um auto de infração, não é só o que o fisco está exigindo. O cara está triste, cabisbaixo, deprimido, babando, né? Tem uma questão... Tá bom, eu entendo isso. Vai tirar um peso do cara de uma questão jurídica. Então, o que ele tinha lá, ele engole toda aquela tese bacana, aquelas provas robustas que ele não precisava pagar e adere ao parcelamento que vai ser mais tranquilo, minha vida vai seguir bem. Eu não sou psicólogo, entendeu? Então, tá bom, se é isso daí, eu ia, sei lá, olha, eu estou cuidando do seu processo há 10 anos, então você vai me pagar esses 10 anos pelo menos, né? Porque vou desistir para aderir ao parcelamento. Então, essa desistência tem que ser muito vantajosa. E eu gostaria que fosse mais vantajosa do que a dor de cabeça que isso me causa, né? Até eu fico triste de ter um processo. Tem que ser uma vantagem financeira mesmo. É muito melhor, muito mais, até de segurança, né? Tem que ser desistir por algo muito mais factível. Senão vou desistir, vou colocar 175 parcelas na minha conta corrente e se eu imagino, pelo menos eu tento trabalhar assim, se eu impugnei alguma coisa, é porque eu tinha razão e prova. Então eu estou desistindo de tudo que eu acreditava e ia lá provar, porque aqui a gente não faz aquele empurra com a barriga para ver quanto dá, né? Aí não, né? Eu vou desistir de tudo isso. Então tem que ser uma vantagem que, no mínimo, você vai mostrar para o seu cliente, ou ele vai ler isso, vai querer aderir, e falar, nós vamos desistir porque vai ser muito melhor aderir ao PERT. Porque é uma obrigação, é uma condição que a gente não vai conseguir negociar. Então, se for desistir de ação judicial ou processo administrativo, tem que ter uma razão muito grande. Ou você não tinha razão quando entrou, daí a gente vai entender, empurra aí, não vou querer, não trato disso aqui. Ou você, para quem foi realmente pensando em algo muito bom, tinha uma boa tese, você engole tudo aquilo lá por uma vantagem astronômica. Porque eu não consigo pensar, eu queria ter um exemplo meu aqui dessa vantagem, eu não consigo ter esse exemplo de desistência. Fora as questões psicológicas que eu não trato com os clientes, ainda não abri essa sessão no escritório. É vedado para quem teve falência decretada, é vedado porque ele tem vai ter uma regência por outra lei. E aqui, nesse quadro vermelho, é uma maldade, aqui é uma maldade, eu fiquei surpreso, ainda fico surpreso. O PERT não se aplica às multas por descumprimento de obrigação acessória, as contribuições previdenciárias patronais para as pessoas jurídicas tributadas. Aqui é algo assim, maquiavélico, achei demais isso. Enfim, a CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, para quem era tributado no anexo 4 e 5 até 31 de dezembro de 2018, e pelo anexo 6 a partir de janeiro de 2009, não é incluída no PERT. Então foi assim que eu descobri. Estava eu aqui com a tal lei complementar, que é a via correta que a gente viu, que não tem hierarquia nenhuma. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, desculpa. Eu estava aqui na regulamentação do Conselho do CGSN.
É a regulamentação do parcelamento, certo? Muito legal, você começa a ler. Como eu falei, fazer parcelamento é fácil. Em 10 minutos você coloca lá na lousa. No artigo 2º, inciso 5º, você está lendo e o telefone bombando. No parcelamento será observado o disposto nos artigos 45, 46, 47, 49, 50 e 51. No inciso 3 do artigo 52 e 54 da resolução número 94 de 2011. Meu, o que você quer falar com isso daqui? Né? Por que o cara não escreve, olha, CPP de anexo tá fora, né? E eu, naquela pressa, falei, bom, depois eu vejo isso. E fui escrevendo, pô, sou um gênio, né? Fazer parcelamento é fácil pra caramba, qualquer um faz, é só ligar lá e o cara clica, né? E não deve nem cobrar, porque é muito fácil, nem cobra para fazer parcelamento. Daí eu fiz todo o meu resumo. Eu vou voltar nisso aqui, tinha deixado a flechinha aqui. Depois eu vejo o que é isso. Não deve ser grande coisa, né? Só porque um inciso cita 6 artigos de mais 2 incisos de outra resolução, né, de 2011, daí eu fui ver que é de bater num cidadão desse. Vocês sabem que tem um cara que assina isso daqui, né? E eu pensei coisas absurdas. Enfim. Não vou comentar isso. Daí eu fui para tal resolução de 2011, nos artigos 45, 46, 47, 54. Né? Daí eu descobri que aquela resolução 94 de 2011, na verdade, é o grande regulamento do Simples Nacional. Quando o Simples Nacional veio ao mundo, em 2006, essa resolução depois, em 2011, virou o grande regulamento. Até hoje é o grande regulamento do Simples Nacional. Ela vai em questões assim que você não imagina. O Simples Nacional, se você for imprima em folha de rascunho, porque você vai sair com um tolete desse de folha. E o regulamento é a mesma coisa. Então, e ele vai mais... E tudo é meio não pode, ou tudo vai com calma. Daí eu descobri que a CPP dos anexos 4 e 5, para quem... deixa eu ver aqui. CPP dos optantes até 31 de dezembro de 2008 dos anexos 4 e 5 e do anexo 4 a partir de 2009 nunca puderam ser parceladas pelo Simples Nacional. E aí eu já não sei o que fazer, eu perdi a vontade de fazer parcelamento. O que eu vou fazer com esse... Primeira questão é o seguinte: quem será o santo que vai ter um histórico do Simples Nacional? Que se você for procurar a lei complementar 123, existe, bonitinha. Você abre a tela, ela está toda riscada, né? Foi mudando. É lindo ficar lendo desse jeito. Quem será o santo que vai ter um histórico de quem foi anexo 4 e 5 até dezembro de 2008? Depois, assim, a criatura que sairá dos céus, que foi anexo 6 a partir de 2009. Quais atividades foram essas? Quem fez? Qual foi o seu cliente que estava assim? Quem será? Eu até pensei, não, vou fazer uma pesquisa aqui. Daí eu abri. Eu falei, não. E, eu não sei quem que vai ser esse santo. Alguém vai ter que fazer isso, porque eu não tenho a mínima ideia. Eu nem lembro quem que era o Nexo 5 em 2008. Para mim nem existia Nexo 5 em 2008. Alguém sabia que tinha Nexo 5 em 2008? Enfim, achei genial isso. E ficou aqui, se você for ler a tal resolução número 138 desse CGSN, do Comitê Gestor, ia passar batido. E você ia clicar lá, tudo bem, agora a gente já sabe o que é âmbito da Receita Federal, o âmbito da Procuradoria. Você, salvei sua vida. O que ia acontecer em pouco tempo? Ia voltar aquelas cartinhas bacanas da Procuradoria falando, você não pagou? Não, parcelei. Ahá! Ahá! Mas você não leu aqui, né? Então é maquiavélico, porque isso vai jogando de instrumento via legislativa para outra e você fica louco. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei nem procurar que era anexo em 2008. Está muito antigo para mim isso daqui. Mas, além disso aqui ser
é uma vedação que quem aderir vai ter que aceitar, você vai ter que saber que atividade que era, se a atividade do seu cliente hoje é no anexo não sei mais qual, se um dia em 2008 foi 4 ou 5, enfim. Alguém vai ter que fazer isso daqui e eu não pretendo ficar lendo lá a lei riscada no site do Planalto, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Como eu falei, o requerimento em âmbito da Procuradoria está disponível desde o dia 2, bonitão, simula tudo, você praticamente clica, são 3 cliques, você sai com um DARFzão na mão. Volto a falar. Para quem está na Procuradoria, quem tiver débito na Procuradoria e tiver parcelamento incluído, vai ter que desistir. Então, de novo, se eu vou desistir, é uma boa desistir. Esse parcelamento em vigência é ruim mesmo. O PERT, escolhendo o PERT, em 15 anos realmente é uma vantagem eu migrar de parcelamento para outro. Para a inclusão de débitos em discussão judicial, tem que desistir da ação. De novo, então sua tese realmente não era tão boa, as suas provas não eram robustas, você inventou, você empurrou com a barriga, vale a pena mesmo desistir da discussão judicial. E em alguns casos de ação judicial, isso para todos, existem depósitos que durante o processo você vai realizando depósitos, aquilo lá que estava depositado, ou se já tivesse um imóvel lá no processo lá destinado, isso vai ficar lá no processo, tá? Você não vai aderir e depositei durante 10 anos, eu venho depositando judicialmente, vou lá pegar essa grana para pagar o PERT. Ele já vai ficar lá, a sua conta, uma hora vai ser consolidada e vai reduzir o seu valor. Mas você não vai pegar o dinheiro de volta. Então tem que pensar nisso também. Quanto tempo você está lá depositando e como vai ser feita essa conta. Não é no automático. Na hora que você for aderir, o sistema é bacana, mas ele não sabe que você estava lá pagando. E também tem que pensar que qualquer motivo de exclusão, deixou de pagar 3, enfim, não pagou o pedágio, aquelas ações de cobrança não vão morrer, elas vão ficar lá esperando. Olha, isso é insano em todos os sentidos. Tem uma ação judicial, está lá, tudo bem, hoje em dia os processos tendem a ser eletrônicos, mas existe muito processo na Justiça Federal em papel, elas vão ficar guardadas lá 15 anos, esperando você pagar, para depois de 15 anos, um outro ser interplanetário, vamos ver, conferir, agora você só tem que pagar as custas do processo, daí acabou o seu processo. Então as ações judiciais ficam esperando, se você deixar de pagar, elas voltam, elas são ativadas e voltam todas as formas de cobrança, o processo começa a andar novamente, então o parcelamento não extingue ação, só breca, tá bom? E uma questão agora vou tratar rapidinho, vou aproveitar que tem contadores na jogada. O parcelamento, a Receita Federal, ela em alguns casos, o que acontece? Eu tinha que pagar X, mas paguei menos, né? Então, do meu débito de 1 milhão, eu paguei lá, nesse parcelamento Salvador da Pátria, de 1 milhão eu paguei 400. Esses 600, a Receita Federal, ela tem uma tese que esses 600, eles devem ser tributados pelo imposto de renda. Esses 600, contabilmente, eles se transformam em receita tributável. Isso existe desde os outros parcelamentos, tá? É muito frequente essa atuação da Receita Federal. Lógico que a tese é um pouco mais elaborada que isso, mas eu vou resumir assim. Existe até solução de consulta para a Receita Federal. Solução de consulta, vocês sabem, né? Não é lei, mas só serve para a empresa que fez a consulta, mas é uma visão, a gente tem que ficar esperto que é uma visão da Receita Federal. Para a Receita Federal, tem incidência de imposto de renda, contribuição, PIS/COFINS, nesse valor que eu paguei a menos. Devia 1.000, paguei 400, esses 600 são tributáveis. Por quê?
do ponto de vista contábil, essa redução é uma receita. E isso tem que ser observado também, porque você prometeu para o seu cliente uma solução, o parcelamento era uma solução, apesar de tudo isso que a gente veio falando, era uma boa aderir, você está andando bem, a empresa está adimplente, mas vem a Receita Federal e fala, tá bom, está o seu auto de infração. Você devia 1 milhão, está pagando só 600, esse saldo, você volta e paga de novo. Pô, mas, né? É meio fantasmagórico essa tese, vamos dizer assim, é bem fiscalista mesmo, né? Mas o fundamento da Receita Federal vou falar, quase 100% contábil, né? Eu não sei se vocês da contabilidade viram isso por aí, se vocês concordam ou discordam, né? Mas é uma realidade. E aqui você tem que estar preparado para um argumento contrário, né? Você preparou seu cliente, entregou toda essa consulta que a gente está falando que vai ter, e vem um auto de infração. Então você tem que preparar algum argumento. Não vale aquela, agora você fala com o outro aí que eu tinha que fazer parcelamento, você me pediu para fazer parcelamento, né? Tem um argumento que eu acho bom, é que receita bruta é conceito jurídico, não é conceito contábil, né? A contabilidade, ela tem normas que não são leis, né? Então eu tenho obrigatoriamente que buscar fundamentos e definições dentro do que é jurídico. E a nossa famosa 12973 vai falar que receita bruta é o produto da venda de bens, das operações, é o preço da prestação de serviço, resultado de conta alheia ou atividades de objeto social. Então eu acho que é um bom argumento alegar que esse saldo da redução não é produto de venda, não é prestação, não é resultado de conta alheia e nem atividade do meu objeto social. Vejam, nós estamos falando de algo que acontece desde aquele primeiro parcelamento de 2000 que eu mostrei para vocês. A Receita Federal atua dessa forma. Essa resolução de consulta de 2010 já está velha, né? Já está antiga, né? E ainda a Receita impõe, porque se perde muito, né? Aos olhos do fisco, se perde muito com parcelamento. Os auditores da Receita Federal, eles são os primeiros a falar, não pode parcelar. Se o dever da Receita é arrecadar, toda vez que vem uma lei e fala em reduzir multas, juros, né? Reduz o objeto social da Receita Federal, que é arrecadar. Então acho que é um bom argumento, caso aconteça essa atuação do fisco nos nossos clientes. Acho que é um argumento que dá para estender, dá para ser bastante substancioso, que esse saldo não representa nenhum dos 4 incisos aqui da definição do conceito jurídico de receita bruta, que também seria um outro assunto só para isso. E, bom, eu tinha para falar isso. Alguém tem alguma dúvida agora? Meu e-mail todo mundo tem. É um assunto legal. Eu falo de novo. Eu não gostaria que um assunto... Esse parcelamento é só aparentemente um assunto fácil. Eu acho um dos mais delicados que existe. É tão delicado quanto escolher um regime de tributação. É tão delicado quanto vocês decidem todos os dias, pelo menos uma vez por ano, se uma empresa será tributada por um regime ou outro. E indicar um parcelamento para um cliente de vocês, acho extremamente delicado, por mais que ele esteja desesperado e ache que tem que fazer isso. No mínimo, eu insisto, a gente tem que ter argumentos um pouco além dos roteiros de treinamento. Acho que tem que ter uma crítica sobre essas implicações, sobre o que é uma desistência de ação, o que é uma desistência de um parcelamento anterior, o que é levar um parcelamento para outro. Além da planilha do Excel, da simulação, que a Receita provavelmente também vai deixar disponível. A gente tem que pensar um pouquinho mais
para que os argumentos não virem meros resumos, né? A gente tem que ter eu falo convencimento no bom sentido, né? A gente tem que nos posicionar como profissionais de uma forma mais incisiva do que aquele trechinho que você retirou, daquele roteiro rapidinho, do guia, né? do manual. Se eu conseguir pelo menos que vocês pensem um pouquinho, 10 minutos sobre isso, depois de saírem daqui, eu já achei que valeu muito a pena. Se vocês quiserem pensar mais do que isso, tiverem alguma questão agora, eu fico para responder. Se vocês quiserem mandar e-mails ao decorrer de todo o tempo do PERT, enfim, né, todo mundo pode falar comigo, fiquem à vontade, que eu não respondo na hora nunca, mas eu respondo todos em algum momento. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Obrigado.